Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estudar ligações iônicas, que é o tipo de ligação que acontece quando um átomo quer perder elétrons e o outro quer ganhar elétrons, tá? Eu quero agradecer à professora Andréa Spinelli por me ceder alguns slides para esta aula. Valeu, Andréa, muito obrigado, um grande abraço para você. Então, o que é ligação iônica, tá? Então, a ligação iônica, ela é caracterizada porque ela vai acontecer com transferência de elétrons, tá? Com transferência de elétrons. Nós vamos ter aqui um metal e um ametal. O não metal, ele vai ganhar elétrons do metal. Então, o metal perde elétrons e o não metal recebe elétrons. Quantos elétrons o metal deve perder? Todos os elétrons da sua última camada. Quantos elétrons o ametal vai ganhar? O tanto de elétrons que faltar para que ele complete 8 na sua última camada. Então vamos lá? Quantos elétrons o metal deve perder? Todos da sua última camada. Quantos elétrons o ametal vai receber? Os que faltarem para 8, né? Para completar 8. Lembrando que os não metais mais importantes serão os da família 1A, que terão um elétron na última camada, e os da família 2A, que terão 2 elétrons na última camada. O alumínio também é um metal bem comum, que aparece em muitos compostos, e que ele é da família 3A, né, do grupo 13, ele tem 3 elétrons na última camada, tá bom? Os não metais que participarão da maioria das substâncias com as quais lidaremos no ensino médio são os elementos carbono, da família 4A, nitrogênio, da família 7A, juntamente com, aliás, da família 5A, o nitrogênio e o fósforo, da família 6A, o oxigênio e o enxofre, da família 7A, os 4 primeiros, flúor, cloro, bromo e iodo, né? Então, estes são os elementos com os quais nós lidaremos, tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo de um metal qualquer, né? Ao se juntar com um ametal qualquer, tá? Então, haverá transferência do elétron do metal para o ametal. Quando o metal perde elétron, ele se transforma em cátion, né? Se ele perder 1, fica cátion mais 1. Se ele perder 2, fica cátion mais 2. Se ele perder 3, mais 3. E o elétron aqui, ao ser recebido pelo átomo do não metal, transforma ele no ânion. Então, quando o ânion ganha um elétron, ele fica menos 1. Quando ganha 2 elétrons, fica menos 2. Quando ganha 3 elétrons, fica menos 3. Estes são os casos mais comuns, tá bom? Então, entre um cátion positivo e um ânion negativo, vai haver uma atração eletrostática que vai manter estas estruturas unidas, estes cátions a estes ânions, né? E assim a gente tem a formação de um composto, tá bom? Muito bem, aqui nós temos exemplos, né? Cloreto de potássio. O potássio é um metal da família 1A, né? É um metal, junto com o cloreto, que é um ametal da família 7A, né? Que é o cloro, né? Aqui você tem o cálcio da família 2A, né? Cálcio junto com o bromo, que é da família dos halogênios, né? Da família 7A. Observe o seguinte, que aqui aparece um 2zinho aqui não aparecia nada, aqui aparece. Por que será? Né? Nós vamos já verificar o que significa esses números que você vai ver aqui. E aqui você tem o alumínio, que é um metal, tá? O alumínio, que é um metal, junto com um ânion aqui, que é um ânion composto, né, formado por S e mais 4 oxigênios. Também nós vamos analisar esse tipo de composto, tá bem? Então são compostos iônicos formados por uma parte positiva, que é o cátion, que vai ser o metal, e uma parte negativa, que vai ser o ânion, normalmente o não metal. Embora eu possa ter ânions com metais no meio, né? Mas a gente vai ver isso depois, tá bom? Muito bem, então aqui nós temos a situação. Veja aqui o exemplo, né, da fórmula de Lewis, também chamada de fórmula eletrônica, do composto formado por sódio e oxigênio, tá?
Então vamos lá, o oxigênio nós já conhecemos, o oxigênio ele é um elemento da família 6A, né? O oxigênio ele tem 8 elétrons na camada de valência, então a distribuição eletrônica dele é K2L6, tá? Então, como ele tem 6 na última camada, por isso representados aqui, ó, 6 elétrons na última camada, então o que que acontece? A valência desse cara é 2. Ele quer ganhar 2 elétrons para ficar com 8 na última camada, certo? E o sódio? Bom, o sódio ele é da família 1A, tá? E ele tem 11 elétrons no total. Esses 11 elétrons, se a gente for distribuir, então vai ficar assim, K2L8M1, tá? Então ele tem 1 elétron na última camada, como eu disse, e os metais, eles terão 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, de uma forma geral, e eles querem perder esses elétrons, tá bom? Então a gente diz que a valência do sódio é 1. Por que que é 1? Porque ele perdendo este elétron, ele fica com a camada L como sendo a última com 8 elétrons, tá bom? Então, seguindo a regra do octeto, tá? Então o que que nós temos aqui? Nós representamos o sódio, tá? Com 1 elétron na última camada e representamos o oxigênio com 6 elétrons na última camada. Veja que o oxigênio precisa ganhar 2, mais o cloro, quer dizer, mais o sódio só pode doar 1. Por isso a gente coloca 2 sódios aqui. Este sódio doa 1 elétron, este sódio doa o outro elétron, tá? O que que acontece aqui? Quando esse sódio perde 1 elétron, ele fica positivo, mais 1. E este aqui também, tá certo? Este oxigênio, por sua vez, ele ganhou 2 elétrons, por isso menos 2. É muito importante a gente entender que, num composto iônico, a quantidade de cargas positivas precisa ser igual à quantidade de cargas negativas, tá? Então, aqui você tem um composto que vai ser formado por 2 íons de sódio positivo e um íon de oxigênio negativo, né? Veja que o oxigênio ele tem 2 cargas negativas e cada um dos sódios uma carga positiva, no total 2 também, tá bom? Então, desta maneira, o que que vai acontecer? Estes íons sódio, que são positivos, vão ser atraídos por este íon oxigênio, que é negativo, né? Que é o íon óxido. Então, eles vão se juntar, formando a molécula, formando a estrutura, a fórmula iônica do óxido de sódio, tá bom? Então, como que a gente representa? Veja, o sódio aqui nós usamos 2, né? 2 sódios, por isso este númerozinho aqui 2, tá? E o oxigênio uma vez só, tá? Por isso a gente põe aqui Na2O, tá? Na representação, tá bom? Então, 2 vezes o sódio e 1 vez apenas o oxigênio, tá bom? Vamos ver aqui o que que acontece com o magnésio, tá? Eu quero que a gente veja a ligação entre o magnésio e o cloro, tá? Então, o magnésio, ele é da família 2A, tá? Então, o magnésio, ele tem 12 elétrons no total. Então, a gente distribuindo vai ficar assim, K2L8M2, tá? Então, como acontece com um metal, ele quer perder esses 2 elétrons para ficar com esta camada completa com 8 elétrons, tá bem? Bom, por sua vez, o cloro, ele é da família 7A, tem 7 elétrons na última camada, quer ganhar 1, né? Então, você nem precisa fazer a distribuição. Se você se lembrar que ele é da família 7A, que ele quer ganhar 1 elétron, portanto, tem valência 1. Mas eu vou fazer aqui a representação das suas camadas, tá bom? Então, olha lá, K2L8M7. Então, veja que esse cara aqui tem valência 1, né? E esse aqui tem valência 2. Ou seja, esse quer perder 2 elétrons, mas este só quer ganhar 1 elétron, tá? Então, veja, eu coloco aqui o magnésio com os seus 2 elétrons na última camada. Veja, eu estou representando ali por xizinho, posso representar por bolinha, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Então, aqui eu tô. Vamos representar o cloro aqui. Então, veja o cloro representado com os seus 7 elétrons aqui, tá bom? Então, veja, fica claro eu perceber que este cloro não vai conseguir receber os 2 elétrons do magnésio. Por quê? Porque a valência dele é apenas 1, não é verdade?
Então ele só vai poder receber um. Então eu vou precisar de um cloro para receber um elétron e o outro cloro para receber o outro elétron, tá certo? Então eu indico assim, tá bom? Então esse elétron vai vir para este cloro, este elétron vai vir para este cloro. Veja, quando o magnésio perde 2 elétrons, ele vai ficar como? Mg2+, tá bom? Olha lá, Mg2+, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Eu tenho o cloro, né? Eu tenho o cloro, vou apagar aqui um pouquinho, tá bem? Vou apagar aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Olha só, eu tenho o cloro, tá bom? Cada cloro, quando recebe um elétron, ele fica -1, ok? Fica -1. E quantos cloros nós usamos? Nós usamos 2, por isso a gente coloca 2 aqui. Esta é a chamada fórmula eletrônica. Existe a fórmula que a gente chama de fórmula iônica, tá? Como é que a gente faz? Veja bem, olha só. A gente, para fazer essa fórmula iônica, conhecendo os íons, que é o que nós já temos aqui, ó, nós temos o magnésio mais, nós temos o cloro -1, é só inverter as cargas. Ó, a gente traz esse 1 para cá, nem precisa aparecer, e este 2 para cá, tá vendo que apareceu? Então eu posso escrever assim, ó, MgCl2, tá? Olha só, tá bom? É a forma de eu representar esse mesmo composto, tá bom? Muito bem. Então aqui está o Mg, né? Tá aqui o Cl, eu vou trazer esse 1 para cá e esse 2 para cá. O 1 nem precisa aparecer, tá bom? Então vai ficar como? MgCl2, ok? Maravilha! Alguns elementos importantes que são metais importantes, né? Então nós temos metais importantes, família 1A, família 2A, o alumínio, que é da família 3A, tá? E nós temos aqui estes que são muito importantes, que aparecem numa série de compostos, tá? Então nós temos o ferro. O ferro em alguns compostos vai aparecer com carga 2 ou com carga 3, tá? Professor, não entendi. Então vamos aqui para dar um exemplo. Olha, imagine que eu tenho aqui esse composto aqui, ó, FeCl3. O que aconteceu aqui pela regra do escorregador? De onde veio este 3? Veio aqui de cima. Então eu usei, neste caso, o ferro mais 3, ó, veio para cá, né? Aqui você tem o cobre, ó. O cobre, eu posso ter, por exemplo, olha, o CuCl. Quem eu usei aqui? Lembrando que o Cl é sempre -1, né? Tá? Então, porque ele é da família 7A, ele sempre que estabelecer ligação vai ganhar um elétron, né? Então aqui, ó, veio um para cá, não precisa aparecer, tá? E o 3 veio para cá, tá? Então aqui, o 1 veio para cá, não precisa aparecer. E o 1 veio para cá, não precisa aparecer. Então quem veio para cá? O cobre mais 1, tá certo? Então aqui você tem como analisar. Você vai ter compostos de ferro formados pelo ferro 3 ou pelo ferro 2. A prata, por sua vez, ela vai ser um composto que vai formar também alguns compostos iônicos, sempre com a carga mais 1, né? E o zinco também é um metal bastante conhecido, vários compostos ele forma, né? Entre eles o que é importante, que é o óxido de zinco, inclusive usado para em cosméticos, em produtos cosméticos. Então ele vai estar assim, ó. Como é que vai ficar? Porque o O, ele é da família 6A, ele sempre vai ganhar 2 elétrons, então ele sempre vai ficar 2 menos. Então veja que aqui é só inverter as cargas, né? Mas quando as cargas são iguais, a gente não inverte. Então vai ficar o quê? ZnO, né? Então o zinco sempre com carga mais 2, tá bom? Muito bem, vamos seguir para ver mais alguns elementos do grupo D que apresentam mais de uma valência e que podem aparecer em alguns compostos aí para você não estranhar. Veja, aqui nós temos alguns metais que com suas cargas mais comuns, né? Então você tem aqui o escândio com carga mais 3, o titânio com carga mais 2, mais 3, mas também pode aparecer mais 4, né? O cromo, olha só o cromo, ó. O cromo pode aparecer com todas essas cargas aqui, ó.
O manganês pode aparecer também com todas essas cargas em compostos, né? O ferro, olha, tá? O mais comum são essas cargas que estão em azul, tá bom? Então o ferro é mais 2 ou mais 3, mas nós teremos situações em que ele pode aparecer até com mais 6, tá certo? O cobalto, olha aqui, ó, tá? O níquel, mais 2 e mais 3 é o mais comum. Cobre, o mais comum é mais 2. E o zinco, aqui, sempre mais 2, tá certo? Bom, espero que você tenha entendido essa primeira parte de ligações iônicas. Se você gostou, se acha que vai ser útil para um seu amiguinho, compartilhe, se inscreva aí no canal e até o próximo vídeo. Grande abraço para você.